Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram igualmente, se corromperam, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. É um salmo pequeno, é o Salmo 53. Daria até para ler todo o salmo, mas no dia do Salmo 53 a gente vai falar direitinho sobre ele. Mas aqui diz assim: o tolo diz no seu coração, não existe Deus. Os homens estão corrompidos, eles corromperam os seus corações, ou o seu coração. Há injustiças detestáveis que são cometidas por eles, não há ninguém que faça o bem. O homem já diz, não há Deus no coração, não há Deus, não existe Deus, então em seu coração Deus não habita, ele rechaça Deus e por isso não há ninguém que esteja no caminho de Deus. Deus não existe. Se eu digo que Deus não existe, eu não estou no caminho de Deus, eu não vou buscar a Deus. Deus olha lá de cima, né, dos céus para os filhos, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Não há ninguém, todos se desviaram, diz o verso 4. Todos se desviaram, nós somos pecadores, nós necessitamos de Deus. E nós estamos vivendo num mundo, numa sociedade que diz que Deus não existe. Deus morreu, já disse o filósofo. Na realidade, Deus está vivo. E por Ele estar vivo é que nós estamos vivos. Deus é eterno. Deus não morre. Deus é o Criador, é o mantenedor, o Salvador. Deus tem o plano de saída. Então, eu acredito que Deus existe. Eu não preciso de nenhuma prova mais. Ele não precisa me aparecer aqui, ou aparecer aqui. Tá vendo? Jesus existe, Ele está aqui, é pela fé. Mas se eu mato a Deus no meu coração, como é que Ele vai dirigir minha vida? Ele tem que estar no primeiro lugar. Essa é a palavra de Deus. E este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Lembrando que nesta semana é uma semana especial dos Anjos da Esperança. Nós gostaríamos muito de ter um envolvimento grande, não só dos anjos, mas de pessoas que vão se tornar anjos da esperança, apoiando financeiramente esse projeto desta revista sobre oração. É um estudo bíblico sobre oração. A gente tem uma do Espírito Santo, maravilhosa, quase 100 páginas, aí 15 temas lindos para conhecermos melhor o Espírito Santo. Temos de Daniel, temos o Apocalipse, temos uma visão geral da Bíblia, temos aqui esta revista que eu já vou falar daqui a pouquinho, que são mulheres marcadas pela fé. Cada hora surge uma coisa nova e agora sentimos a necessidade, pelos pedidos que as pessoas nos fazem, de uma revista sobre oração básico, o tema básico para a vida. E eu tenho certeza que você vai gostar muito quando essa revista estiver pronta. Então vamos lá, vamos participar, como Anjos da Esperança, para que a gente tenha logo uma revista que fale sobre oração. Quero saudar você que está no YouTube, você que quer estar no YouTube, Reavivados por Sua Palavra, NT, vai lá, se inscreva. Você que está no NT Play, você que está no Deezer, você que está no Spotify, nos acompanhando, só ouvindo, né, nesses dois últimos, uma alegria ter você. Esse programa é feito para que você cresça espiritualmente, um capítulo da Bíblia a cada dia, um capítulo a cada dia. E no próximo bloco a gente vai entrar aqui essa fase final do livro de Josué, último capítulo que fala sobre as cidades propriamente ditas, né? As cidades, agora cidades dos levitas, e depois nós já vamos para o último discurso de Josué e terminando o livro com a sua morte. É um livro bem inspirador, mesmo sabendo as cidades e tal. Não precisa decorar esses nomes, né? Mas a gente tem que saber que Deus cuida dos detalhes da vida do seu povo. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já com isso.
Estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra. Eu disse que ia mostrar a revista, eu só mostrei, mas não falei como é que você pode obtê-la. Marcadas pela Fé, 8 histórias maravilhosas de mulheres, vidas inspiradoras, sobre fé, sobre esperança, sobre dependência, sobre caráter. Você pode ter essa revista só mandando uma mensagem aqui, ligando para este número que aparece aqui, tá bom? Bem simples, você pode fazer isso agora, anote aí o número para ligar daqui a pouquinho quando estivermos no intervalo. Bem, estamos no segundo bloco do programa, é quando a gente estuda a Palavra de Deus. Nosso desafio é acordarmos, arrumar a cama, estudar a Palavra de Deus e sair para ser Jesus para as pessoas. O exercício espiritual, a vida, o dia a dia, o bom dia para o porteiro, o bom dia para o cobrador, para o motorista, para o jornaleiro, o bom dia para o servente da padaria, não é? O bom dia para a secretária, para o chefe, para os colegas de trabalho, os colegas de escola. Bom dia, solidez, isso faz uma diferença tremenda, né? As pessoas precisam de alguém que as anime, não é? Que deem uma palavra de ânimo, e é isso que a gente está tentando fazer aqui e aprendendo também, viu? Porque eu sou um ser humano, né? Preciso muito da bênção de Deus e da Bíblia no meu coração. Eu preciso mesmo. É importante ter estas palavras, né? Para não pecar contra ti, lembra-se? Esse é um texto de Salmos. Mas vamos lá, capítulo 21 vai falar sobre as cidades dos levitas. Olha a estratégia de Deus na escolha da divisão, né? Das tribos no território de Canaã. Primeira coisa, eles se espiritualizam, eles fazem um pacto com Deus, que somos o povo de Deus, através da circuncisão. Eles comemoram a Páscoa, não deviam comemorá-la há um bom tempo, não deviam fazer a circuncisão há muito tempo. Eu acredito que lá no Egito eles devem ter feito um pouco, depois pararam, e quando essas coisas ficaram distantes, né, eles nem sabiam mais o que era isso. Então Josué pede, vamos nos consagrar a Deus, vamos nos consagrar a Deus. Vamos marcar essa questão das pedras, fazer os montouros. Tem 9 momentos das pedras, nós vamos ver aí no final, vou falar um pouquinho sobre isso no último capítulo, mas 9 memoriais nos escritos de Josué. Josué deixava um memorial em vários lugares, vamos lembrar. O memorial é bom, não deve ser adorado, né? Não deve ser adorado, mas para marcar um evento, um acontecimento. É como uma placa hoje que a gente põe, né? Mas marcando através de pedras, né? Dentro do Jordão, fora do Jordão, lá em Gilgal, lá em Siquém, em outros lugares mais. Então, a preparação. Agora vamos para a guerra. E foram para a guerra. Foram vários anos tirando o povo, acabando com esses reinos que foram instituídos por Satanás e tal. Bom, ok, Josué, você já tem 92 anos, hora de parar. Faltam algumas cidades ainda, vamos deixar para frente, mas está tudo certo. Agora vamos dividir a terra. Vamos dividir a terra. Então aparece Judá primeiro, como uma promessa. Depois aparece Efraim, Manassés, Manassés dos dois lados, meia tribo de cada lado do Jordão, e aí as 7 tribos são sorteadas nesse território tremendo aqui. Tinham sempre um vale fértil, tinham também um pouco de montanha, alguns, né? Especialmente até deserto, terra árida, mas eles tinham condições de sobreviver no lugar onde estavam, agropastorialmente falando, não é? Era um povo agropastoril. Elas são divididas, estas cidades, logo em seguida, capítulo anterior, cidades de refúgio são colocadas do lado oeste do Jordão, nas 9 tribos e meia. Nós vimos ontem, né, a importância dessas cidades ficarem bem espalhadas, sensacional. Alguém cometesse qualquer delito culposo, não doloso, né? A diferença é que o culposo é sem querer, o doloso é de verdade, é preparado. Eu fiz aquilo com o propósito mesmo de destruir a vida de alguém. Então eles podiam correr para essas cidades, havia levitas, havia também
outros habitantes, contavam o seu caso e ficavam na cidade. E agora Deus está dizendo, bom, então agora vamos escolher as cidades dos levitas. Percebe que Josué fica para o final, Caleb, que fica no início, pega o lugar mais difícil, e agora no final, na história, cronologicamente no final, as cidades dos levitas são escolhidas. Eram cidades que já devia ter alguém morando nelas. E tinham, além da cidade, um território para que eles pudessem ter lá os seus animais. Era até medido, isso foi medido lá em Números, se eu não me engano. Acho que Deuteronômio ou Números, por aí. Nós já vimos isso aqui. Elas tinham uma medida para fora, para eles poderem ter um terreno para isso. E essas cidades eram em número de 48. E as cidades de refúgio estavam sob também a responsabilidade dos sacerdotes. Você percebe aqui a mão de Deus? Pode ser até uma leitura, ler aqui os nomes das cidades, de onde ficava o território de tal tribo e tal, mas isso aqui tem uma lógica tremenda, é um Deus que prepara as coisas, você percebeu isso? Se Deus prepara esses detalhes para que o povo pudesse se estabelecer num lugar, pudesse ter paz, né? Porque acabaram as guerras, para ter paz ali, e agora vão plantar. Aquelas regras que foram dadas enquanto estavam ainda chegando em Canaã, que Moisés trouxe através de Deus, dadas por Deus através de Moisés, não é? Cada 7 anos, não plante nada, deixa para as pessoas pegarem. Na colheita, você não pegue tudo, deixa um pouco de grãos ali, ou espigas na haste, não pega tudo, deixa para os mais pobres. A cada 50 anos tudo volta para o seu dono original. Aí essas coisas tinham sentido. Enquanto eles estavam andando, não dá para plantar, né? O máximo era criar o gado, ovelhas e tal, caprinos, etc., bovinos. Era isso que dava. Agora eles têm a terra. E a terra era do Senhor. 96 vezes a palavra terra aparece aqui neste livro de Josué. Que a terra estabelecer-se. Porque Deus tinha escolhido esta terra. Abraão tinha morado nessa terra. Os pais de Abraão, o pai Tera, adorava inclusive outros deuses. E Deus escolhe Abraão, diz, Abraão, terra que eu vou te mostrar, dá uma volta, etc. E Abraão estabelece esse princípio aqui. Pai Abraão. O povo começa por ele. Você percebe um Deus que cuida de detalhes? É isso mesmo. O nosso Deus cuida de detalhes. E esses detalhes foram encantadores, não é? Então se chegaram os cabeças dos pais, dos levitas, a Eleazar, que era o sumo sacerdote no lugar de Arão, a Josué também, e estas cidades agora iam ser espalhadas. E falaram em Siló, na terra de Canaã, dizendo, o Senhor ordenou por intermédio de Moisés, lembra-se disso? Claro que lembramos, que nos dessem cidades para habitar nos seus arredores para os nossos animais, e os seus arredores para os animais, né? Então vai lá, Coate, Gerson, Merari, são essas as subtribos, podemos dizer assim, que iriam viver por ali. Os coatitas teriam a ajuda das seguintes tribos, né? Verso 4, caiu a sorte pelas famílias dos coatitas, assim os filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, tiveram a sorte da tribo de Judá, Simeão e Benjamim, 13 cidades. Coate teve então, na sua distribuição, cidades de Efraim, Dan e Manassés, 10 cidades. Os filhos de Gerson, então, os filhos de Arão, os filhos de Coate, os filhos de Gerson, Issacar, Aser, verso 6, Naftali, e a meia tribo de Manassés, 13 cidades. Os filhos de Merari, Ruben, Gad e Zebulon, tiveram 12 cidades. No total, 48 cidades. Só olhar o mapa aqui, essas cidades não estão nesse mapa, mas só para você ter uma ideia. Elas estão distribuídas aqui elas não estão aqui, alguma outra está aqui. Hebrom, por exemplo, que é uma cidade
Isso aqui a gente pode ver lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 6, os nomes das cidades aparecem aqui, mas são 48. Entre essas 48 estão as 6 de refúgio, que eram coordenadas. Agora, por que Deus espalhou os levitas e não deu um lugar só? Para que eles pudessem ensinar o povo, ensinar a lei. Era difícil para algumas famílias vir sempre no local de culto. Eles estabeleceram, nós vimos aqui acho que uns 3, 4 dias, né? No capítulo 18, lá em Siló, eles armaram a tenda da congregação, que é o santuário. Então, talvez fosse difícil que todos fossem para lá toda hora e tal. Então, os sacerdotes estão espalhados. Com pequenas sinagogas, que não eram chamadas assim, mas com pequenas igrejinhas, e lá eles ensinavam a lei de Deus, a lei deixada por Moisés, de Deus através de Moisés. Não é a lei de Moisés. Nenhuma dessas leis aqui é de Moisés. Os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, beleza, mas as outras leis foram dadas por Deus e Moisés escreveu. São menores? São sub, né? Elas dependem de outras. E algumas deixaram de existir. A gente não mata mais cordeiros, porque o Cordeiro de Deus já veio. Legal? Então, agora essas cidades estão espalhadas para que Deus pudesse alcançar os próprios judeus no conhecimento. Por quê? No próximo livro aqui, Josué, você vai entender melhor isso. A próxima geração, Josué morre, seus filhos, mas a próxima geração não conheceria mais a Deus. Absurdo. Houve lá uma porção de problemas, mas Deus fez um projeto para que eles continuassem conhecendo a Ele. Deus fez um projeto e dividiu 48 regiões ou cidades. Os levitas, uns 22 mil levitas mais ou menos, moravam nessas cidades espalhadas. Havia outros dessas tribos que cederam aqui, que eu li. A que mais cedeu foi Judá, né? Porque era grande e tal. Eles estavam separados para poder ensinar o povo. Embora estivessem ali num método centrípeto, o povo, as nações iriam até lá e viriam a lavoura, a saúde, o culto, a devoção a Deus e iriam se converter. Esse era um método de Deus. Né? O método hoje é centrífugo, tipo a máquina de lavar, né? que joga para o canto. A gente tem que sair para fora para poder pregar para as pessoas. Lá era o método centrípeto. Mas dentro de Israel era o método centrífugo. Eles saíam. Aliás, eles continuavam com o método centrípeto. Eles tinham que ir nessas cidades, estavam bem ali, bem espalhadas, 48 cidades. Todo mundo tinha acesso ao conhecimento da palavra de Deus. Deus faz as coisas meticulosamente. Ele está cuidando de você nos detalhes da sua vida. Tenha certeza disso, e Ele providenciou estas cidades dos levitas, que são as igrejas hoje. Mas como eu disse ontem, no capítulo de ontem, você é a igreja. Você é essa cidade levita que vai ensinar para as pessoas a respeito de Deus. A função desses levitas, além das 6 cidades de refúgio entre as 48, mas a função deles era ensinar o grande plano de Deus para a vida. Ensinar as leis que deveriam reger a vida daqueles que queriam estar no reino de Deus. Uma coisa muito linda. Então você é a igreja. Onde você estiver. Se estiver no avião, você é a igreja. Se estiver na escola, você é a igreja. Se estiver no trabalho, se estiver na lanchonete, se estiver em qualquer lugar, você é a igreja. Já pensou nisso? Deus tem planos meticulosos para todos nós, assim como teve para o seu povo. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos muito o teu poder, tua misericórdia, as coisas que nos atraem na tua direção, o teu amor tão contundente neste mundo tão egoísta. Nós queremos ter isso em nosso coração e queremos representar Jesus para as pessoas. Queremos ser estes pontos de salvação, de ensino da palavra. O Senhor nos ajude para isso, que o nosso lar seja
uma cidade de refúgio, que o nosso lar seja uma cidade de levitas, que ensinam aos filhos a palavra. Então dá-nos esta bênção, em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui, a gente se vê amanhã com o capítulo 22, horas já estamos na reta final aqui, o discurso de Josué. Vai valer a pena, não falte por nada. Até lá. Há um tempo atrás ouvi uma interessante história sobre alguns britânicos que exploravam regiões dos Alpes à procura de novas espécies de flores. Através de binóculos, eles encontraram uma flor rara com valor incalculável para a ciência. Porém, havia uma dificuldade. Ela estava na parte inferior de uma encosta muito inclinada. Para pegá-la, alguém precisava descer amarrado em uma corda. Um menino que a tudo observava foi consultado se faria o serviço em troca de um bom pagamento. Ele olhou para o precipício, pensou e disse: "Eu já volto." Algum tempo depois, ele voltou seguido por um senhor com os cabelos já grisalhos. Aproximando-se do cientista, ele disse: "Eu descerei para pegar a flor se este homem segurar a corda. Ele é meu pai." Todos entenderam que, diante do desafio, o menino só confiava em seu pai para lhe sustentar. Esta é uma verdade presente na história do povo de Israel. Deus os sustentou e os protegeu durante toda a jornada através do deserto. Desde a saída do Egito até a conquista da terra de Canaã, Deus era o fator principal responsável pela vitória do povo. No capítulo 21 do livro de Josué, a Bíblia apresenta uma bela passagem declarando as promessas de Deus que se cumpriram na vida dos israelitas. Os versos 44 e 45 declaram: "O Senhor lhe deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles, o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu." Deus é fiel. Esta é a mensagem escrita em cada página da Bíblia. Suas promessas não falham. E no texto de hoje afirma que tudo que ele prometeu ao povo de Israel, ele cumpriu. E sabe, Deus também tem promessas para você. Ele também pode te dar descanso de suas lutas e te conduzir rumo à vitória. O que você precisa fazer é se permitir ser conduzido por Ele no deserto de sua vida. E tenha certeza, se você aceitá-lo como seu guia, nenhuma das promessas dele falharão em sua jornada.